Agora, para finalizar o estudo da dilatação térmica, vamos estudar agora a chamada dilatação térmica dos líquidos. Bom, até agora a gente viu a parte mais extensa desse assunto, que é a dilatação térmica dos sólidos, que é classificado de três modos, conforme as dimensões consideradas em si: linear, superficial, volumétrica. Aí agora vamos estudar o comportamento que ocorre quando os líquidos se dilatam, certo? Bom, acompanhando aqui o texto nos diz que é quase impossível, certo? É quase impossível, bem dizer, a gente tentar estudar o líquido sem recipiente. Daí a importância da gente ter estudado primeiro a dilatação térmica dos sólidos, certo? Os recipientes dos líquidos, eles são sólidos. Geralmente os recipientes, eles são metálicos, certo? Justamente, né, que para poder facilitar o aquecimento do líquido, o líquido ele aumenta o seu tamanho conforme o aquecimento, o recipiente também aumenta de tamanho, ok? Então, aqui o coeficiente de dilatação, ó, uma característica muito importante em relação aqui, que já é um pouco diferente dos sólidos, é que o coeficiente de dilatação térmica dos líquidos, ele costuma ser bem maior que o dos sólidos. Portanto, os líquidos, eles têm maior facilidade de se dilatar mais do que os sólidos, ou de diminuir o seu tamanho bem mais rápido que o sólido, certo? Aqui uma característica. Digamos que aqui tenha um recipiente. Esse desenho não está muito legal, mas dá para poder entender bem a lógica do que se quer. Digamos que tenha um recipiente com algum líquido aqui, 1000 ml, 1 litro. Ele é aquecido, sua temperatura elevou, certo? Sua temperatura final é maior que a inicial. O líquido, veja aqui, era 1000 ml, agora ficou na marca 1002. Quanto foi a dilatação térmica do líquido? Bom, muitos, quando forem ver, vai dizer que foi 2. 2, somente 2. Pela lógica, realmente, parece ser 2, só que tem um problema. O recipiente que compõe o líquido, ele também é aquecido e, portanto, ele também se dilata. Daí, não foi 2. 2 só foi apenas o que a gente consegue ver, certo? Aí, esse que a gente consegue ver, ele é chamado de ΔV aparente, certo? AP de aparente. Então quer dizer que não foi 2, foi mais de 2 em si. Veja o seguinte, digamos que o ΔV aparente foi 2. Digamos que o ΔV recipiente foi 1. Então quanto foi a dilatação térmica do líquido? Acertou quem disse que foi 3. Certo? Então a dilatação térmica do líquido foi 3. Certo? Se o recipiente dilatou 1, ok? Então, a gente tem que saber que existe a chamada dilatação aparente, que é o que a gente enxerga, o que a gente está vendo, a dilatação do recipiente ou do frasco, certo? E então, juntando os dois, forma a dilatação térmica dos líquidos, que é a chamada dilatação real, certo? O ΔV real é a soma da dilatação do recipiente, ou seja, o frasco ou uma vasilha, com a dilatação aparente, o líquido que transborda. Geralmente, quando se o líquido está muito cheio,
existe uma parte dele que é transbordado, certo? Essa parte que transborda, a gente só consegue medir quando a gente coloca alguma coisa para juntar o líquido que transbordou. Mas essa parte que transborda é a chamada também aparente, certo? O ΔV real é a própria dilatação do líquido, certo? Então, vamos ver essa outra parte aqui. Digamos que tem-se uma temperatura inicial, foi aquecido, veja que derramou. Essa parte que derrama é o ΔV aparente, certo? Ok? Essa parte que derrama é o que a gente está vendo. Não foi a parte que dilatou, não. A gente só pode dizer que a dilatação térmica do líquido aconteceu se a gente pegar o frasco mais o que derramou. Ok? Então, observe que a dilatação real do líquido, ou seja, o ΔV real, é dada pela soma do volume do líquido que transbordou, o ΔV aparente, com a dilatação do volume do recipiente, o ΔV do frasco. Assim, a gente vai ter que o ΔV real é igual ao ΔV aparente mais o ΔV do frasco, certo? Por que a gente usa volume? Em relação aos líquidos, fica inviável a gente trabalhar com as dimensões comprimento e largura apenas, ok? Fica inviável apenas ignorar a altura, porque ó, o recipiente, querendo ou não, ele é tridimensional. Ele tem comprimento, largura e altura. Ele tem todas as dimensões consideradas. Então o líquido também, como ele depende do recipiente, então leva-se em conta o volume do líquido, certo? Por isso que aqui está usando o ΔV também, certo? Usando a lei da dilatação volumétrica, podemos concluir que para um líquido, o gama real é igual ao gama aparente mais o gama do frasco, ok? Isso aqui é uma situação na qual se queira descobrir o coeficiente de dilatação volumétrica dos líquidos em si, aí pode-se utilizar esta fórmulazinha aqui. Bom, aqui tem-se a tabela de alguns líquidos, certo? Com o seu coeficiente de dilatação volumétrica, certo? O gama real, ok? Nós percebemos que o éter, ele tem um gama muito grande, comparado a outros que tem um gama muito pequeno, diferente do mercúrio, por exemplo, diferente da própria água em si. A água, quando ela está por volta de 20 graus Celsius em si, veja que só tem 1,3 vezes 10 elevado a menos 4. Um outro detalhe, nos sólidos, a gente viu que a maioria aqui da potência de 10 era 10 elevado a menos 6. Certo? Significa dizer que o gama no sólido, na dilatação volumétrica, ela é muito menor que o gama do líquido, ok? Como já foi dito, em geral, a dilatação dos líquidos acaba sendo maior, mais rápido que o dos sólidos.